Eu posso ouvir você gritar ao Senhor. Você pode dar o melhor louvor ao Senhor nesse lugar. Pode se sentar. Sou eu de novo. Ontem fui eu, quinta-feira fui eu, agora sou eu de novo. Não é brincar, eu tô me sentindo meu pai espiritual. Prega muito. Pode botar o outro fundo, profeta. Obrigado. Amém? Declare comigo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Toma o teu lugar de direito nessa casa. Se apodere da gente. Nós não queremos nossas vontades. Não queremos nossos desejos. Nós queremos a tua vontade. Então reina sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se vocês quiserem anotar o tema de hoje, já pode anotar. Palavra-chave: o senhorio do Espírito Santo. O senhorio. Bom dia, meu amado. Tudo bem? O senhorio do Espírito Santo. Troca para outro, profeta. Bota o vôlei. Vamos ouvir os anjos cantar hoje. Glória a Deus. Todos anotaram? O senhorio do Espírito Santo. Muita gente, se ouve falar do Espírito Santo, a gente sempre vai falar que ele é uma pessoa sensível, paciente, que ele está sempre ao seu lado para te consolar, né? Ele é o seu melhor amigo, é com quem você mais conversa. Ele é que te dá o Espírito que clama, Abba, Pai. É o que roga para você, com você, para o Pai, para que você não seja condenado ao inferno, a sofrer males nesse mundo. Agora, obrigado. Só que a gente esquece uma parte do Espírito Santo. Vamos lá comigo. Deus Pai é Senhor? Deus Pai é Senhor? Deus Filho é Senhor? Jesus Cristo é o Senhor? Espírito Santo é o Senhor? Eu vou voltar a mesma tecla da última vez que eu preguei aqui no Bom Dia Espírito Santo. O Deus esquecido. O Deus esquecido. Você obedece ao Pai. Você luta para não obedecer ao Filho. E você não obedece ao Espírito Santo. Por quê? Porque você não reconhece o senhorio do Espírito Santo sobre a sua vida. Você mais manda no Espírito Santo do que o Espírito Santo manda em você. É totalmente diferente. Por isso que eu estou falando sobre o senhorio. Eu não quero falar o quem é o Espírito Santo. Eu não quero falar o que ele sente, o que ele faz. Eu quero declarar uma realidade que muitos estão esquecendo. O senhorio do Espírito. Você sabia que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele se assenhorava, ou melhor, ele se apoderava, ele possuía as pessoas? Era por um curto período de tempo, não era igual os demônios que são sem vergonha. Os demônios eles se apoderam e ficam lá e não largam não. Alguém tem que chegar para expulsar. Só que o Espírito Santo na antiga aliança, ele entrava, fazia o que tinha que fazer e se retirava. Porque ele é uma pessoa educada, uma pessoa sensível. Só que na nova aliança não. Jesus fala: eu pedirei ao Pai, Ele vos mandará outro consolar, que estará com vocês para sempre. Não é um dia, é todos os dias da sua vida, todo segundo. Então, todos os dias o Espírito Santo está dentro de você. Então você tem que ouvir essa voz. Como nós falamos, Jesus Cristo, nós cremos em Jesus Cristo como o Senhor, para nós sermos salvos.
que se nós cremos em Jesus Cristo como só Salvador, nós somos igual o mundano. Só que o Espírito Santo também é um Senhor. Ele não deixou de ser Deus. Amém? E eu quero dar vários exemplos para vocês quando o Espírito Santo se assenhora de uma pessoa. É totalmente diferente. Glória a Deus. Abram suas Bíblias. Juízes capítulo 6, verso 34. King James. Não. Atualizado. Pode deixar. Amém? Todos encontraram? Todos encontraram? Vamos ler comigo aqui na telinha? Vamos lá? Então o Espírito de Yahvé tomou pleno de quem? Ele tomou o quê? Ele tomou o controle de Gideão e fez tocar o quê? A trombeta de convocar, conclamando assim todos os abiseritas para segui-lo. Só uma pergunta, nós estamos nas festas do quê? Nas festas das trombetas. Então, se o Espírito Santo não se apoderou de você para tocar a trombeta, tem algo errado. O Espírito de Yahvé ou de Yahweh se apoderou de Gideão para tocar um pleno som, para convocar. E o melhor, tem outras versões em NVI, mais ou menos, ela vai falar assim: então o Espírito do Senhor se assenhorou de Gideão. Ele se assenhorou, então ele se tornou um sem. Ele mandou em Gideão. Gideão aqui já era ex-Baal. Ele já derrubou o altar de Baal e todo mundo não gostava dele. O Senhor já tinha se apresentado a ele falando assim: você vai ser o libertador de Israel. Só que Gideão não era totalmente controlado, porque Gideão era covarde. Gideão era incrédulo. Ele: Senhor, se o Senhor estiver comigo, aqui tem que estar molhado, e quando eu voltar tem que estar molhado ainda. Aí se eu não voltar tem que estar seco com areia em cima, pedindo sinais ao Senhor, sendo incrédulo. Até uma hora que o Senhor se aborrece com ele. Então ele se apodera de Gideão. Porque se fosse Gideão, Gideão ia deixar todo mundo morrer. E é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Se o Senhor não se apoderar da gente, todo mundo morre. Você sabe que cada cadeira que está aqui e cada pessoa que senta aqui, você não pode estar vendo, mas tem cada espírito das pessoas que estão sentadas aí. São sementes prontas para morrer, prontas para seguir um Senhor. E se essa semente não morre, ela não pode se multiplicar. Então, se o Senhor não se apoderou de você para te matar, você não pode frutificar. Você só será um crente rico aqui na terra. Você só usufruirá metade do reino de Deus. Glória a Deus. Hoje é rápido, porque eu não tenho muita coisa para falar não. Glória a Deus. Então, a gente já vê claramente Gideão. Gideão foi o que? Um juiz de Deus, que foi usado para libertar Israel. O Espírito Santo teve que tomar o controle dele. E agora uma pergunta: o Espírito Santo pode tomar o seu controle? Os jovens sabem como é que é isso. Quinta-feira eles perderam o controle aqui. Os jovens ficaram se batendo aqui sem querer, mas não é porque eles quiseram não. Choraram, ficaram de olho aberto mais de 10 minutos, sem piscar. O Espírito Santo tomou o controle. O Espírito Santo pegou eles. Só faltou tocar o chofar. Amém? Vamos abrir mais um. Juízes 13. Agora Sansão tem um monte. Juízes 13, 25. Abra suas Bíblias. Amém? Já anotaram? Vamos assim. Sansão estava em Maneadã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol,
quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé, ou do Senhor, o diri. Sansão era um carro. Sansão virou o carro de Deus. E a primeira coisa que o nosso pai espiritual profetizou no início desse ano: nós somos carros do... Só que carros descontrolados ou carros guiados pelo Espírito Santo. Então você tem que perder total controle. Você não faz o que você quer. Porque se você deixa de fazer o que Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo quer, você já viu o seu Senhor. Não pode seguir a dois senhores. Um você amará e o outro você desprezar. Então nós temos um Senhor revelado, o Deus esquecido, o Espírito Santo. As pessoas limitam o Espírito Santo a ele é fofinho, mas esquecem que a maior parte das coisas que aconteceram no mundo foi através dele. O Espírito Santo está mais tempo aqui do que nós tudinho junto. Antes mesmo do mundo ser mundo, ele já estava sobre a face das águas. Antes ele veio tudo ser formado, ele fez tudo com Deus junto, lado a lado. Então não tem nada que ele não saiba ser Senhor nessa terra. A melhor coisa que ele sabe fazer é senhorar essa terra. Tanto que o Pai teve que mandar ele para permanecer dentro da gente. Não foi na terra, foi dentro da gente. Para que nós entendemos: o Senhor é o Senhor dos senhores. Não tem outro além dele. Se não temos o mesmo Espírito dele, joga fora. Glória a Deus. Sansão, ele sentiu que o Espírito Santo começou a dirigir. Então ele começou a fazer coisas que ele não entendia. Do nada ele começava a correr. Ele estava entendendo por que ele estava correndo. Porque o Espírito Santo mandava ele correr. Amém? Juízes 14, verso 6. Sansão, como todo mundo conhece a história, Sansão era garanhão, mesmo não podendo. Sansão era fora da curva. Sansão era muito fora da curva, tanto que ele casou com mulheres que não era para casar. Foi separado desde o ventre, mas não aprendeu a ser separado. Vamos lá? Juízes 14:6. Foi então que o espírito do... fez o quê? Se apoderou. Outras versões: assenhorou, tomou com... E ele, sem nada nas... rasgou o leão como se fosse um... Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai, nem a sua... Para você perceber como a gente é tão ruim. A gente é parecido com Sansão. O Senhor tem que tomar a nossa frente, Ele tem que tomar o nosso corpo. E a gente faz as coisas erradas e nós não contamos aos nossos pais espirituais. O Espírito Santo, ele sempre aponta. O Espírito Santo, ele tem que se apoderar de Sansão em tempos, porque Sansão era tão... não vou falar vagal, não vou falar vagabundo não, vagal. Ele era tão vagal que ele sabia que desde o ventre ele foi separado, que ele era nazireu escolhido por Deus, que não podia beber bebida fermentada e não podia casar com mulheres de outras regiões. Então ele pegou, fez o quê? Ele era separado, ele já era batizado com o Espírito desde o ventre. Só que ser batizado com o Espírito não quer dizer que o Senhor, o Espírito Santo, é o seu Senhor. Porque você pode ser batizado, falar em línguas, fazer dons e maravilhas aqui dentro, mas o Espírito Santo não mandar em você. Então o senhorio do Espírito Santo, ele pode acontecer de duas formas na nossa vida. E quais são as duas, pastor? Ou Deus se apodera de você, ou Deus te mata. E eu prefiro que Deus me mate. Por quê, pastor? Porque o propósito de Deus na terra é que você morra. Para que viva quem? Acabou. Se Cristo vive, então eu estou fazendo a plena vontade perfeita do Pai. E Sansão é o claro exemplo, separado no ventre.
e não fazia nada que tinha a ver com Deus. Fazia tudo que der na telha dele. Quando acontecia alguma coisa que ele lembrava do Espírito Santo, aí o Espírito Santo, por misericórdia, vem cá, deixa eu te usar como um carrinho aqui. Glória a Deus. 1 Samuel. Glória a Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Agora a gente vai usar outro exemplo. 1 Samuel 10, verso 1. Saul, ungido a rei de Israel, escolhido pelo povo, e ele foi tomado pelo Espírito Santo também. Vamos ler? Samuel havia trazido consigo um frasco de e derramou sobre a cabeça de beijou-lhe uma das faces e declarou: não te ungiu para ser príncipe sobre a sua. Ele foi ungido, separado para ser um príncipe de Israel. 2. Hoje, portanto, quando me deixares, encontrará 2 próximo ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas, e está agora aflito por tua, e indaga a todo momento: quem terá acontecido com o meu? 3. Então dali prosseguiram rumo ao cavalo de Tabor. Encontraram 3 que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Eles foram para a casa de Deus. O jovem sabe muito bem o que é Betel. Um deles levando 3 cabritos, outros 3, e outro um odre, e uma vasilha de couro cheio de, tinha pão e vinho, e o sacrifício. 4. E eles te saudarão, e te oferecerão 2 pães, que aceitarás. Chegará então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá, entrando te desfrontará com uma confraria de profetas, que vem descendo do alto lugar, tocando tamborins, flautas, e eles te profetizarão, ou eles estarão profetizando. 6. Onde eu quero chegar? Neste momento, o Espírito do tomará e terás manifestações e será transformado em outro. Você quer matar o velho homem de vez? O Espírito Santo tem que se apoderar de você. Aí sim será outro homem. Por isso eu estou falando o senhorio do Espírito Santo. O senhorio do Espírito Santo é tão perfeito que ele faz feio ficar bonito. Nós temos provas. Não, mas não vou dar o exemplo de quem é não, tá? Nós temos provas. Você vê a pessoa feia no mundo, quando chega para Deus, para ela fica muito bonita. Então ela se tornou outra pessoa, porque o Espírito Santo começou a se apoderar dela. Gradualmente, mas às vezes se apodera de vez. Saul foi procurar a jumenta do seu pai, voltou rei para casa. E voltou outro homem. Só que o Saul, ele foi controlado pelo Espírito Santo, ele foi tomado, mas depois ele se destomou do Espírito Santo, ele chutou o Espírito Santo para fora. Por isso que ele foi rejeitado como o rei de Israel. Então nós temos que tomar cuidado com o senhorio de Deus.
com o senhorio do Espírito Santo? Porque nós podemos fazer mal ou muito bem para nós mesmos. Se nós seguirmos o Espírito Santo em todos os detalhes, nós já falamos aqui sobre o fruto do Espírito, sobre o selo do Espírito, sobre o nosso amigo Espírito Santo. Só que nós não paramos para pensar no senhorio do Espírito Santo. E o senhorio do Espírito Santo é maravilhoso. Eu nunca vi, só Jeremias chorando, mas ele gostava. Eu nunca vi ninguém dizer: eu não gosto do Espírito Santo. Eu nunca vi. Eu já ouvi falar assim: eu não gosto de Jesus. Eu gosto do Espírito Santo, nunca vi. Porque todo mundo que conhece o Espírito Santo ama o Espírito Santo e quer ser assenhorado pelo Espírito Santo. Então, se você conhece o Espírito Santo só para ser seu amigo, eu convido você: conheça mais do Espírito Santo para ele que seja seu Senhor. Amém? Então, Saul, ele foi possuído pelo Senhor. Ele foi tomado. Só que não vai até aí. 1 Samuel 16. Cadê? Verso 12 e 13. Amém? Isso aqui é a história de Davi sendo ungido. Deus rejeita Saul e manda Samuel calar a boquinha, porque ele não queria mais ouvir falar a voz sobre Saul. Porque Samuel ficava clamando: Senhor, perdoa Saul, perdoa Saul, perdoa Saul. Deus falou: chega, cansei de Saul. Eu já escolhi um novo homem. Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Então vá até Belém de Judá, e lá você procurará Jessé, e um dos filhos dele será o novo rei. E Jessé traz todo mundo, começa a apresentar Abinadab, começa a apresentar Eliabe, e aí o Senhor fala assim: não é nenhum, não adianta ser forte, é só bonito de fora, mas é feio por dentro. Então o profeta Samuel se indigna com Jessé, perguntou: tu não tem mais nenhum filho nessa casa? Jessé todo envergonhado: não, eu tenho mais novinho. Ele está lá nos pastos, pastoreando minhas ovelhas, meus cabritos. E o profeta Samuel fala bem claro: nós não vamos sentar, nós não vamos comer nada, enquanto ele não. Por quê? Porque o Senhor não se apoderou do que ele precisava. Vamos lá, 12. Jessé mandou chamá-lo. Ele era de belos, saudável e de admirável. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o. É ele. 13. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor e na presença dos seus, e a partir daquele dia o Espírito se assenhou de quem? Ou de David? Ele se assenhorou. Ele se assenhou. Então, quando Davi foi matar o gigante, não foi ele que pediu, foi o Espírito Santo empurrando ele: é aqui, vai, eu que estou mandando. Davi e Samuel retornou para Ramá. Então Davi, ele não ficou na casa do seu pai, ele foi para Ramá, porque ele foi terminar de aprender a ser apoderado pelo Espírito Santo. Já é diferente de Saul. Saul, depois de ser ungido, ter sido batizado com o Espírito, ele voltou para a casa de seu pai. Davi não, Davi foi aprender o que é ser profético, aprender o que é ouvir a voz do Espírito. Ele aprendeu a discernir qual é a vontade de Deus. Tanto que quando Golias chega, ele fala assim: quem é esse incircunciso? Para desafiar o rei de Israel, o Deus de Israel. E vocês não têm nem coragem
Cadê o Espírito do Senhor dentro de vocês? E adivinha quem estava falando sobre a boca de Davi? Não era Davi dele mesmo, mas sim um próprio Espírito de Deus, porque o Espírito do Senhor se assenhorou dele. Então você percebe, todo homem de Deus na Bíblia que não falhou, Davi falhou uma vez, mas ele voltou, ele sempre está sendo assenhorado por Deus. Única pessoa, duas pessoas que Deus chamou de amigo na Bíblia, sem ser Jesus, no Antigo Testamento, ele só chamou Abraão de amigo e Moisés, e chamava mais Moisés de servo do que de amigo. Abraão, ele falava assim: Abraão, meu amigo. Abraão, meu. Sabe como é que Abraão respondia? Meu Senhor. Toda vez que os anjos chegavam, ele falava assim: o que o meu Senhor ordena que eu faça? Não importa se você é amigo do Espírito Santo, ele continua sendo seu Senhor. Para você entender, você tem que entender o seu lugar debaixo do Espírito Santo, que é, você é amigo dele, ele te chama de amigo, mas você não pode tomar isso como vantagem. Você continua sendo um servo, você continua sendo um escravo de Deus. Glória a Deus. Amém? Nós podemos continuar dando várias coisas. Igual Isaías 6. No dia da morte, do ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Bum! E isso vai de frente a frente. Amém? Atos, capítulo 2. Verso 1. Amém? Vamos lá? E completando-se o dia de quê? Estavam todos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito, e esse som tomou conta de toda onde estavam assim. 3. Então todos viram distribuídas entre eles línguas e pousou uma sobre cada um. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. Só que no grego não é só cheias. Declara mais um pouquinho mais claro: se assenhorava, o Espírito Santo se assenhorou deles, se encheram deles, o Espírito Santo, e começaram a falar em outras, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia esse é o batedor de martelo, para dizer assim: você agora não serve mais a outro Senhor. Você agora é assenhorado por um Senhor, e esse Senhor estará com você todos os dias da sua vida, porque Ele te encheu. Ele te encheu tanto que Ele falou, Ele tomou assim: é meu. Efésios capítulo 1, verso 14. Bota 13. Não, um pouquinho. 13. Vamos lá? E nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra o evangelho da vossa, e nele crido, fortes selados com o Espírito. 14. Que é a garantia, ou é o penhor da nossa, para a redenção da propriedade da o quê? Propriedade
para o louvor da sua. Me fale aí, um escravo ele tem um senhor? O escravo tem um senhor? O Espírito Santo é o seu senhor, porque ele é o penhor, ele é o selo que garante que você é um servo dele, que ele é o seu senhor. Ele te sela com o Espírito e ele se torna o penhor. O que é o penhor? É um papel que você chega e fala assim: eu quero isso de volta, é meu. É como você chegar para o seu pai e falar assim: eu tenho meus direitos, eu quero a metade da casa. E você tem direito, você pega aquilo. O Espírito Santo, ele é o seu Senhor, então ele tem o direito de dar para você, para a redenção da sua propriedade. Eu tenho umas versões mais que falam assim: da propriedade particular de Deus. Parece que o Senhor está falando assim: esses são meus mesmo, eu sou o Senhor deles em tudo. É meu. Posso pegar outro exemplo mais claro para você? Mateus capítulo 11. Desculpa, Mateus capítulo 3. Jesus Cristo, para você perceber. Desculpa, capítulo 4. Verso 1. Amém? Diz assim: Jesus então foi conduzido pelo Espírito, ou foi dirigido pelo Espírito. Então ele foi controlado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo. Jesus teve que se submeter ao senhorio do Espírito. E eu e você, que somos bonitos, não queremos. O Espírito Santo fala: vai até a irmã, dê uma palavra de bênção. E você: eu não. Já perdeu. Você não é assenhorado por Deus. Amém? O Espírito Santo fala: larga o celular. Vai correr. Não dorme. Não. Perdeu. O Senhor próprio falou assim: eu sou meu Senhor, eu mando em mim. Eu mando em mim. O senhorio é sim, sim, não, não. Não tem Senhor. É sim ou não. O Espírito Santo, ele busca pessoas que falam sim ou não. Sim ou não. Romanos capítulo 6, para terminar agora. Calma aí, o Senhor está me dando tudo na hora. 15. Sim, em diante. Amém? Já? Vamos lá. Que resposta dá? Vamos nos atirar ao pecado? Porque não estamos sobre o jugo da lei, mas sobre o poder da lei da graça, ou sobre o senhorio do Espírito Santo? Não, de forma ao 16. Não estáis informados de que a vós entregastes a alguém como escravo para lhe obedecer? Sois escravos de quem? A quem obedecer? Sejam do pecado, sejam da obediência para? Sejam do pecado para? Então o pecado e a morte é um sem. O diabo é um Senhor. E Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus são um Senhor. 17. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido o quê? Obedecer de coração a forma do ensino a que foste submetido.
Você foi ensinado pelo diabo, pelo pecado, a seguir ele fielmente, de todo o coração. Tanto que você quer até pecar quando está com Deus. Então você quer seguir o mesmo Senhor de antes. 18, profeta. Vós fostes libertos e vos tornastes escravos. Escravos. Um escravo tem um. Vocês são escravos da? Quem é a justiça? Jesus Cristo, Espírito Santo e Papai. Não é só o Papai e Jesus Cristo, os três. Vocês se tornaram escravos. 19. Rapaz, ficou mais diferente da minha. Expresso-me assim, nos termos do homem comum. Eu estou falando na linguagem comum, para que vocês entendam. Por causa da fraqueza da vossa, pois assim como apresentastes os membros de vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade, ainda apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como para o quê? O Espírito Santo, ele é um Espírito Santo. Então ele é santo. Então ele pode santificar. Então, segundo você se torna escravo do Espírito Santo, e o Espírito Santo se torna o seu Senhor, você está sendo santificado. Porque existem 5 coisas que acontecem quando um cristão aceita Jesus. Primeiro, ele sofre a redenção. É um estudo, se você quiser estudar isso, a redenção. Ele sofre redenção, depois ele sofre a justificação. Da justificação, ele recebe a santificação. E da santificação, a glorificação. Então o Espírito Santo está em todas as fases da salvação. Porque ele que convence você do pecado. Então ele já começa sendo seu Senhor nessa parte. Ele te justifica, usando o sangue de Cristo para pagar o seu valor. E logo ele começa a te santificar, para que você se pareça com Saul. Samuel falou para Saul: você se tornará outro homem. Jesus em João capítulo 4 vai falar para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito novamente, você não poderá ver o reino dos. Então você tem que se tornar um novo. Coisas antigas que eu estou repetindo para vocês, que vocês até sabem, só que com o senhorio do Espírito Santo. Amém? 20, profeta. Porque quando ereis, já é nome estranho, ereis escravos do pecado, estáveis livres em relação a 21. E que fruto colhestes então das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de quê? Escravos de quem? Tende o vosso fruto para santificar, e por fim a vida é. Eu tenho uma revelação engraçada que eu descobri que eu tenho o meu corpo físico aqui na terra e eu tenho o meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual é 1000 vezes muito mais bonito que eu. Porque eu olho para ele e falo assim: o Espírito Santo quer que eu seja igual a ele. Então eu tenho que ser bonito, falar igual a ele, eu tenho que andar igual a ele. Se eu não consigo alcançar aquela perfeição que o Espírito quer, eu não sou ele. E eu não consigo pelas minhas próprias mãos. Verso 23, para terminar. Porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus, por intermédio de Jesus, nosso o quê?
Três pessoas apareceram nesse texto: Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho. E todos afirmam a mesma coisa: eles são senhores. Então Deus Pai é o seu, Deus Filho é seu, e Deus Espírito Santo é o seu. Então não podemos esquecer o governo do Espírito Santo. Tem teólogos que falam que nós estamos na era do Espírito Santo, porque nós somos governados pelo Espírito Santo. As pessoas falam assim: no Antigo Testamento era pior. Não era. Sabe por que não era? Porque você tem a revelação total de quem Deus é. Se você tem a revelação total de quem Deus é, então você não tem desculpa para dizer eu não te conhecia. Então não tem como. Para terminar, Números. Onze. Eu acho que é. Rapidinho. Você pode louvar o Senhor? Cante santo. Desculpa, Êxodo 21. Confundi. Verso 1. Glória a Deus. Vamos lá? Para terminar. Eis as leis que proclamarás ao povo. As leis para o escravo, tá? É para os escravos essas leis. Eu acabei de declarar para você que você é um escravo. Amém? 2. Quando comprares um escravo ou um escravo filho de Deus, 6 anos ele servirá. Contudo, no 7º ano sairá sem pagar nada pela sua liberdade. Se veio sozinho sair, todavia, se chegou casado, e com ele sairá igualmente a sua. Se seu senhor lhe deu uma mulher, e esta der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão e ele sairá. Mas se o escravo argumentar: eu amo o meu e a minha mulher e os meus, não desejo ser. 6. O seu senhor o fará aproximar-se se aproximará de. O Espírito Santo te leva aonde? A se aproximar-se de. E o fará encostar-se à porta e às ombreiras, e lhe furará o quê? Com uma sovela. E eles se tornarão seu. Para o quê? Se tornar seu escravo para? Volta no verso 5, profeta. 5. Mas o escravo argumentando: eu amo o meu. Quem ama o Espírito Santo aqui? Tem pessoas que o Espírito Santo está chegando assim: chegou o seu tempo. E aí, tu quer ir embora ou tu quer ficar aqui comigo? Tu quer ir embora ou quer ficar aqui comigo?
Sabe por que muitas vezes se desviam as pessoas e logo em seguida ela perde família, ela perde tudo? Porque quem deu foi o Senhor. E o seu Senhor requer o que é dele. Por isso que existem muitas mulheres divorciadas dentro da igreja. Encontraram o marido dentro da igreja. Encontraram maridos dentro da igreja. E o marido que falou assim: eu não quero mais servir meu Senhor não. E a mulher: vai, eu vou ficar. Ele me ama. Ele é meu Senhor. Só que a gente tem que argumentar com o Senhor: eu amo o Senhor. Eu amo o... Se você falar eu não amo o Senhor e tiver ter filho baixo da presença de Deus, seu filho é de Deus, não é seu. Você pode ir embora à vontade. Deus vai requerer e vai cuidar dele. Então você tem que declarar para ele: eu amo o meu, a minha mulher e meus, e não desejo ficar. Porque se ficar ali você vai ser escravo do pecado. Verso 6. E o seu Senhor fará aproximar-se de Deus. Resumindo, você se aproximará mais de, e o fará encostar. Então você será um escravo de orelha furada. E todos saberão: a sua orelha furada não é fisicamente, é espiritualmente, tá? Que você é escravo do Espírito Santo. O reino espiritual, os demônios vão ver sua orelha furada, vão reconhecer: ele é escravo do Espírito Santo. Ou a gente rouba ele ou a gente mata ele. Então, igreja, Espírito Santo, você só pode ter um Senhor. E esse Senhor, ele requer vontades. Ele requer tudo de você. E o Espírito Santo, ele pede: permita que ele seja o seu Senhor verdadeiro. Fure a sua orelha, se humilhe perante ele. Se você se acha digno demais de se humilhar perante o Espírito Santo, não venha mais para a igreja. Pastor, o senhor é louco? Sou. Porque Jesus Cristo, ele não poupava palavras para falar com a multidão. E eu não posso. Porque se eu poupar, eu estou massageando egos. Isso já virou religião. Religião não é cristianismo. Não é um ritual que você vem aqui só para falar umas coisinhas, eu amassageei seu ego e você sai daqui: uau, estou pronto para a próxima semana. Não. Um dia de cada vez. Amém? Se coloque de pé. Aplauda o Senhor. Alguém está precisando de oração? Alguém de oração? Está com a coluna torta, dor? Fale agora ou cale-se para sempre. Solta os anjos aí, profeta. Bota na presença dos anjos a música. Solta os anjos. Feche seus olhos. Comece a falar com o papai. Não espere eu falar para você começar a falar: eu amo meu Senhor. Muitas vezes nós queremos que a gente só seja amado, mas nós não queremos amar Ele. Os anjos do dia e noite proclamam a glória do Senhor. Comece a falar com o Senhor mais intensamente. Comece a render aos pés daquele que é o seu Senhor.
se humilhe perante a mão de Deus. This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Da da da, la da da, da 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 da da. Amém. Amém. Vem todos para frente. Vamos orar pelas ofertas. Ask him to change you tonight. In the presence of angels.